Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, senhores membros da mesa, senhor Vice-Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados municipais. Os recentes acontecimentos na Grécia, nomeadamente a ruptura no processo negocial entre o governo grego e as instituições e credores, a realização do referendo do passado domingo, a e contundente vitória do não a mais uma dose maciça de austeridade materializada nas propostas apresentadas pelos credores, constituem, a meu ver, e creio que para a maioria de nós, desenvolvimentos de capital importância para o futuro da Grécia e da Europa, que nunca poderiam, assim, passar sem uma referência por parte da bancada do Partido Socialista. A situação de verdadeira calamidade social e catástrofe económica em que se encontra a Grécia, que foi o país do euro e da União Europeia que esteve sujeito a doses mais brutais de austeridade, de mais cortes na despesa pública e que mais reduziu o déficit, constitui o exemplo mais flagrante do fracasso da União Europeia e dos seus dirigentes na abordagem da crise das dívidas soberanas, que foi desencadeada, recorde-se, pelo contágio do colapso do chamado subprime dos Estados Unidos. É, pois, com expectativa, mas confesso com alguma apreensão, que encaro o retomar das negociações entre o governo helénico, as instituições europeias e os credores, deixando aqui os meus profundos votos de que essas negociações conduzam rapidamente a um acordo que permita aquilo que para mim se afigura como fundamental: assegurar a permanência da Grécia na zona euro, permitir que a sua economia respire, regresse a uma rota de crescimento e de criação de emprego, com perspectivas de futuro, pois sem elas jamais a Grécia conseguirá assumir as suas responsabilidades e pagar o que quer que seja a quem quer que seja. Aqueles que misturam de uma forma, enfim, uma visão seródia dos assuntos europeus com muito propagandismo eleitoral, pensam que tudo se limita a uma conta simples, subtrair, e que a saída da Grécia da zona de solução para a agitação, instabilidade e resultados económicos decepcionantes da zona euro estão profundamente enganados. Tal saída constituiria uma machadada porventura fatal no projeto da moeda única e da própria União. E outros Estados seguiriam na saída do euro, estou muito convencido disso, com Portugal na linha da frente para um processo semelhante. E é de Portugal que também quero falar. A avassaladora torrente mediática e noticiosa a que temos vindo a assistir a propósito da Grécia tem funcionado para o Governo, para o PSD e para o CDS como uma cortina de fumo, na qual esconde, dilui e tenta apagar da memória dos portugueses a sua triste atuação nos últimos 4 anos e o balanço aterrador do que foi a sua política. Procuram apagar da memória dos portugueses o corte dos subsídios de férias e Natal. Procuram apagar da memória dos portugueses o corte das pensões de reforma. Procuram apagar da memória dos portugueses a louca obsessão do Primeiro-Ministro em levar por diante um programa de corte permanente da despesa pública de 4 mil milhões de euros, que se traduziria, nomeadamente, em cortes dos vencimentos dos funcionários públicos e dos pensionistas a partir dos 600 euros, e cuja travagem por parte do Tribunal Constitucional se deve a alguma fraca reanimação da economia. Procuram apagar da memória dos portugueses a destruição de centenas de milhares de postos de trabalho. Procuram apagar da memória dos portugueses o êxodo brutal que se verificou neste país com a saída de quase 400 mil pessoas no mandato deles, a maioria das quais jovens e qualificadas, de cujo contributo o país tanto precisava. Da memória dos portugueses os danos sociais terríveis que causaram na sociedade portuguesa com o aumento das desigualdades, da pobreza infantil, do desemprego, o caos das urgências, o ataque sem precedentes à escola pública. Muito se tem falado, Senhora Presidente, do espírito indómito dos gregos e da sua capacidade de resistência aos terríveis momentos que seguramente vivem. Mas eu hoje queria aqui, sobretudo, enfatizar o espírito combativo dos portugueses que, pese embora a colossal operação de branqueamento a que o Governo, com fortes apoios na comunicação social e de serviço, os tem sujeitado, darão, estou confiante, uma resposta concludente nas urnas e colocarão um ponto final na vida política deste Governo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.